Fala, pessoal, hoje estamos inaugurando o programa com entrevista com o nosso convidado muito especial em razão do momento de segurança pública que estamos atravessando. Estamos inaugurando o programa Terça com La Terça e nosso convidado de hoje é o delegado de Polícia Civil, Dr. Marcos Neves. Está aqui conosco, vamos falar da sua vasta experiência na Polícia Civil e muito mais. Bem, com vocês, Dr. Marcos Neves. Boa noite. Marcos Neves, delegado de polícia. Durante 30 anos eu servi a minha instituição Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ingressei na Polícia Civil no ano de 1988, oriundo da Marinha de Guerra, do Corpo de Fuzileiros Navais, onde servi por 5 anos. E passei por diversos órgãos da Polícia Civil, interior, Baixada, capital, delegacias especializadas. E desenvolvi também uma atividade acadêmica. E sou professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito. E hoje eu encaro a questão da segurança pública como o problema mais grave a ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Porque há uma politização da questão da segurança. Infelizmente, algumas pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade se utilizam da questão da segurança pública para fazer politicagem e elegerem pessoas que não têm comprometimento com as instituições, em especial as instituições policiais. Isso tem que ser combatido e trabalhado com muito rigor por aqueles que têm responsabilidade e comprometimento com o Estado de Direito. Bem, vocês viram, né? Nosso convidado conhece a matéria e também é da área acadêmica, viu? Para muita gente acha que os policiais foram pegos a laço. Há tempos que já mudou a situação e já que ele falou do seu histórico, começou na Polícia Civil, ele também foi, antigamente se falava detetive de polícia, né? Eu também fui detetive de polícia, fui seu colega, né? Só lembrar o colega Marcos Neves, eu fui detetive de Polícia Civil, hoje o nome do cargo chama-se inspetor, fui oficial de justiça do nosso estado do Rio de Janeiro com muito orgulho, profissão essa que também está na linha de frente, no combate, né? No cumprimento do dever, né? Da justiça, o longa mãos da justiça, e delegado de Polícia Federal, onde fizemos muitos trabalhos. Tive uma pequena passagem podendo falar e ensinar alguma coisa para alguém, mas não tem a experiência acadêmica do nosso colega. E nós estamos num momento muito interessante, porque o nosso estado do Rio é um estado conflagrado. Você bem ressaltou a questão do problema de segurança pública no Brasil. Essa é uma dura realidade que o nosso atual ministro da Justiça vai se debruçar. Também é um colega delegado de polícia, pela primeira vez é um colega delegado de polícia, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E temos a situação do Rio, que é uma situação muito peculiar, permeada por narcoterroristas. E hoje nós vamos também bater um papo sobre o Jacarezinho, a operação, e também a questão que eu falei na Comissão de Segurança Pública recentemente, numa audiência pública que lá tivemos, sobre atirar ou não, como cumprir os mandados de prisão. Tom Marcos, por favor. A questão específica do Jacarezinho, eu tenho conversado com muitos colegas e com autoridades policiais que participaram da operação. O que há na realidade é uma forma diferenciada de perceber o problema. Nós temos que entender que a autoridade policial, o delegado de polícia, o coronel da Polícia Militar são agentes públicos atrelados ao princípio da legalidade, é o que dispõe o texto constitucional. E nós vivemos num Estado democrático dito de direito. E se nós pensamos que vivemos num Estado democrático de direito, nós temos que entender que há o princípio da obrigatoriedade. A autoridade policial, oficiais da Polícia Militar diante de uma situação concreta, lembrando que o tráfico de drogas é um crime permanente, a associação ao tráfico é um crime permanente, tanto a autoridade policial como oficiais da Polícia Militar têm a obrigação de combater a criminalidade. E o planejamento operacional, ele tem que ser considerado caso a caso e tem que ser contextualizado. E, fundamentalmente, o delegado de polícia e o coronel da Polícia Militar, quando atuam numa área conflagrada, eles atuam com discricionariedade. Ou seja, quem decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito é aquele que está comandando a operação policial. E nós temos que entender também o seguinte, que o agente público, quando exerce função pública, ele dispõe necessariamente de presunção de legalidade. Então, aqueles que, de alguma forma, criticam a ação da polícia, nunca estiveram observando a praxis policial, não tiveram experiência com a praxis policial. Aí é fácil criticar, você se trancar numa sala com ar-condicionado e falar do que não se conhece é muito simples. Agora, enfrentar o problema, praticar atos concretos voltados para a realização da segurança pública que é complicado. Outra questão que é muito importante nós entendermos, há uma diferença fundamental entre eficiência e efetividade.
Nós temos hoje uma estrutura de polícia que é eficiente e é efetiva. E a efetividade do trabalho policial se dá a partir de 3 coisas: apreensão de arma, apreensão de drogas e prisões. E essas prisões, inevitavelmente, levam a confronto, e esses confrontos levam, às vezes, ao resultado morte. O problema do auto-resistência, isso eu já venho batendo há muito tempo, inclusive em sala de aula, não está na quantidade do auto-resistência, está na qualidade do auto-resistência. O auto-resistência tem previsão no Código de Processo Penal, legitima o trabalho da polícia, e nós temos, repito, que entender que o policial atua como agente público com presunção de legalidade. É uma presunção relativa que tem que ser confrontada com a realidade do caso concreto, sob a égide, sob a observação e a fiscalização do Ministério Público, que é o único órgão com atribuição específica para investigar e fiscalizar o trabalho da polícia, e não essas organizações não governamentais que não têm comprometimento com absolutamente nada. Bem, senhores, estamos tendo uma aula aqui, né? Então, não só uma aula de como fazer polícia, mas uma aula também de direito constitucional, de direito processual penal. Vocês veem o nosso colega aqui, como conhece o assunto. Hoje, ele está, salvo engano, ele vai melhor dizer pra gente, né, já pendurou as chuteiras. Então você vê aí que tem muito conhecimento. Eu acho que poderiam dar oportunidade para ele estar em algum lugar. Isso é uma provocação minha, viu? Precisamos aproveitar essa cabeça pensante. Você vê como colocou com a clareza. É isso, colega Marcos. Parabéns pela clareza, a forma que você coloca. É exatamente isso que tem que entender. Houve um grande chororô da mídia, né, por parte de alguns representantes, inclusive hoje, né, as pessoas sabem, ou quem não sabe vai saber agora. Eu sou delegado de Polícia Federal, mas estou deputado federal, e a gente vem enfrentando, né, um debate polarizado, né, entre as forças do bem e do mal. E, na verdade, pessoas que defendem o mal querem dizer que isso é o bem. Está havendo uma grande inversão de papéis. A polícia sempre foi, né, a última barreira contra a barbárie. Salva as pessoas, muitas vezes esteve sempre à frente de qualquer situação para defender o cidadão. Precisamos aperfeiçoar as nossas forças policiais? Lógico, nós precisamos aperfeiçoar, né, a nossa própria sociedade. A nossa sociedade passa por inúmeros problemas, nós temos uma série de inversão de valores, mas o trabalho da polícia a gente sabe, a gente respeita, a gente confia, e volto a dizer, né, vamos lembrar o colega policial que morreu covardemente, e de lá o pessoal disse que aquilo houve, na verdade, uma certa exacerbação, mas não. O que nós vimos, as imagens não nos deixam mentir. Vagabundos, criminosos fugindo com seus fuzis, carregando, jogando fuzil, não tinha armas de guerra, a gente chama hoje de narcoterroristas. Olha, nós sabemos, isso eu já tinha conhecimento antes de me aposentar. Eu me aposentei há quase 3 anos, hoje já atuo como advogado criminal. Já? Quase isso, 2 anos e meio, 2 anos e 10 meses. E eu, antes da minha aposentadoria, eu já sabia que algumas comunidades aqui, vinculadas ao tráfico de drogas ou dominadas pelo tráfico de drogas, dispunham de fuzis .50. Quem conhece armamento entende que a munição .50 atravessa o caveirão como manteiga. Então, a cada dia que passa, as organizações criminosas se armam cada vez mais, ficam mais poderosas e mais agressivas quando entram em confronto com a polícia. Outra coisa que é muito comum, e a gente tem que lembrar isso, muitos dos traficantes que entram em confronto com a polícia fazem uso de droga, em especial cocaína, e perdem completamente a noção do perigo. E são estimulados pelos chefes das facções criminosas a enfrentarem a polícia. E não têm comprometimento com absolutamente nada. Os criminosos, quando confrontam a polícia, eles praticam uma modalidade de disparo de arma de fogo chamada tiro de saturação. Ou seja, dão uma quantidade enorme de tiros direcionados para um determinado objetivo e produzem balas perdidas. É muito comum em comunidade a gente observar pessoas inocentes sendo baleadas. A mídia irresponsável coloca na conta da polícia ou abre espaço para se discutir a possibilidade do policial ter cometido um excesso através do disparo de arma de fogo. O tiro que o policial dá em operação é um tiro seletivo, não é um tiro sem um objetivo determinado, é um tiro seletivo, não é um tiro de saturação. E, infelizmente, a mídia, eu não sei exatamente porquê, fazem uma politicagem em cima do trabalho da segurança pública, dificultando, inclusive, eventuais operações futuras que a polícia poderia e deveria realizar para reprimir a criminalidade. Eu disse na Câmara, e aí aqui nós estamos no bate-bola,
E é bom lembrar o seguinte: todos aqueles que se servem do tráfico defendem o tráfico. Isso é uma posição do Felício Latessa. Todos aqueles que se servem do tráfico defendem o tráfico. Então, na verdade, você tem uma tendência a defender aquilo que você pratica, ou que você faz uso, ou que tem algum benefício. Não tem outra resposta, viu, Marcos Neves? Exatamente. Então é assim que a gente pensa. Agora, você falou sobre a questão, está advogando então, advogado criminalista, então, muito bem, ó, já viram o peso, né? E eu queria saber, e a área acadêmica está lecionando? Eu sempre tive, a minha história, antes de ingressar na polícia, eu sempre tive muita vontade de ser professor. Eu iniciei minha vida acadêmica estudando física, eu era muito jovem, ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro aos 16 anos para cursar física. Na realidade, eu queria ser físico-matemático, queria dar aula de física teórica. Mas, por questões pessoais, eu acabei me afastando do curso de física e me formei em administração, ingressei na Marinha, no quadro complementar, fiquei na Marinha durante 5 anos e vim para a polícia por vocação. Eu já na Marinha, eu trabalhava no serviço de polícia da Marinha, tinha muita vontade de desenvolver atividade policial. E quando ingressei na polícia, eu fui estudar Direito para poder fazer concurso para delegado de polícia, mas guardava no meu íntimo aquela vontade de ser professor. E fui fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Eu fiz 2 pós-doutorados em Direito e Filosofia, tenho formação em Filosofia também na antiga Universidade Gama Filho. Ganhei um título de doutor honoris causa por um instituto de direito político aqui do Rio de Janeiro, que era presidido na época por um professor chamado José Maria Madeira, que é um grande publicista, um grande administrativista, talvez um dos maiores desse país. E é isso, hoje atuo basicamente na Academia de Polícia, componho a banca do concurso para delegado de polícia em Direito Constitucional e sou professor licenciado da Universidade da Uniswan, do Centro Universitário Augusto Mota, que tem sede em Bom Sucesso, e continuo estudando. O estudo ele é permanente e tenho hoje uma grande proximidade acadêmica com a filosofia do direito. Hoje meu grande objetivo, meu grande foco é a filosofia do direito, fazendo um bate-bola com o direito público, em especial o direito constitucional. Bem, nosso convidado, vocês já perceberam, né? É um homem das letras, um acadêmico, né? Professor, advogado, homem de polícia. Hoje, advogado criminal, eu tenho certas restrições no exercício da advocacia. Eu não advogo para organização criminosa. Isso é um ponto de partida para a atividade como advogado. E eu acho muito importante que o policial, principalmente aqueles que comandam as instituições policiais, eles tenham uma boa formação para serem capazes de argumentar contra aqueles que não jogam a favor das instituições policiais. Isso tem que virar uma regra dentro da nossa formação. Há uma preocupação muito grande do atual secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, que eu já conheço há muito tempo. É uma das melhores cabeças que a nossa polícia tem. Hoje eu falo com conhecimento de causa e sem medo de errar. A cúpula da nossa instituição Polícia Civil é a melhor. Os que compõem hoje a estrutura, a alta administração da Polícia Civil, é o que há de melhor na instituição. Então aqueles que rebatem ou criticam o trabalho da polícia não se dão o trabalho de pelo menos conhecer ou ouvir aqueles que conhecem segurança pública. Conhecem na teoria e conhecem na praxis. Porque é muito importante a gente conhecer e dominar o direito, em especial o direito penal e o direito processual penal no exercício da função pública, mas é muito importante também ter o conhecimento da praxis policial. Hoje, uma operação policial, em regra, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, são verdadeiras operações de guerra de guerrilha. Isso. E por esse motivo, é inevitável que o policial instrumentalize a força para fazer valer a lei penal e a lei processual penal. Prender em flagrante, conforme dispõe a legislação processual penal, é uma obrigação. O flagrante obrigatório é imposto à autoridade policial. Então não é uma possibilidade, é um dever que a autoridade policial tem de realizar determinadas operações. Infelizmente, quando há reação do tráfico, ocorrem mortes. Eu assisti uma entrevista recente com um delegado que eu admiro muito também, chamado Marcos Amin, e ele foi muito claro: não havendo reação, é algema. Havendo reação, o policial vai necessariamente instrumentalizar a força necessária para coibir a injusta agressão. E ponto. Aqueles que não estiverem satisfeitos, que gritem, que esperneiem, mas a polícia vai continuar trabalhando, fazendo o seu papel. Sobre isso eu falei, já disse aqui em determinado momento, vou repetir agora e vou acrescentar ao que eu falei no início, sobre reagir, sobre reação. Né? A cada ação, né, você tem... Exatamente, a lei da natureza. A lei natureza física. Relação de causa e efeito, Relação de causa e efeito. Disse na Câmara dos Deputados,
se não atirarem na polícia, a polícia não disparará um tiro sequer. E isso ficou provado na então chefe do tráfico, tida como chefe do tráfico do próprio Jacarezinho, a Sandra Sapatão, foi presa sem disparo de um tiro sequer. Eu acho que a vagabundagem da comunidade aprendeu a lição. Na verdade, me parece isso. Então a polícia foi lá e falou, opa, não vamos disparar, falando na linguagem dele, porque vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Como deu. Então é o seguinte, nós vimos eles pulando com as suas armas de guerra, ninguém entregou arma. E aí eu faço um outro apelo aqui, que vai quem assistir, para direcionar aqueles que defendem o uso de armas nas mãos de criminosos. Os homens e as mulheres de bem podem e devem ter armas, essa é a opinião do Felício Latês, para defender a sua própria vida, da sua família, da sua propriedade, inclusive. Sim. Porque quem não quer, meu irmão, ninguém mete a mão onde não lhe é chamado. Não mete a mão em cumbuca. E aí o que nós vimos? O pessoal, oposição ao nosso atual governo, inclusive, que faz festa para bandido, não faz a campanha do desarmamento. Eu bato muito nessa tecla, viu, Marcos Neves? Bato muito nessa tecla. Vamos fazer a campanha de desarmamento dentro das comunidades, pessoal. Vai lá, vocês que falam fácil com os bandidos, com os vagabundos, falem com eles. Falem com eles para entregar suas armas. Os fuzis, as pistolas, os revólver. Revólver quase não tem mais hoje. Inclusive, o pessoal até brincou, né? Pegaram um obus, uma bala de canhão, do obus. Isso. Aquilo faz um estrago absurdo. Enorme. Enorme. Negócio de um precedente absurdo. Você falou da ponto 50, como da ponto 30 também. Fura a chapa do nosso caveirão como se fosse manteiga. A gente sabe da letalidade de uma arma dessa. Cada dia mais comum, infelizmente, encontrada nas comunidades do nosso Rio de Janeiro. Então fica aí o nosso apelo sobre a campanha de desarmamento ser direcionada para quem não pode ter armas. Porque o indivíduo que pratica o crime. Porque se voltar aquela modalidade do punguista, etc., vai ser preso de todo mundo no talento. Nós não vamos mais usar a força letal. E, na verdade, só lembrar o seguinte, ela só é usada para defender a integridade física dos policiais que estão, como você bem ressaltou, para cumprir a lei. Exato. O Felício, outra coisa que tem que ser dita é que aqueles que criticam o trabalho da polícia falam muito na necessidade de saúde, educação, saneamento básico, esporte nas comunidades. Ok, ninguém discorda disso. Mas esse não é um problema da polícia. Nós temos um princípio do direito administrativo chamado princípio da especialidade. Resumindo, cada macaco no seu galho. O papel da polícia é instrumentalizar a lei penal, a lei processual penal no caso concreto e ponto. Nada além disso. Então a gente tem que entender muito bem o que é um discurso jurídico, que é produzido pelos operadores da atividade de polícia judiciária, e o discurso metajurídico, que são aqueles que falam contra as instituições policiais, mas não têm a mínima noção de qual é o papel da polícia e qual é o vínculo que a atividade policial guarda com o Estado de Direito e com o princípio da legalidade. Isso tem que ser dito também para que as pessoas compreendam a diferença entre uma coisa e outra. É isso. Vocês estão vendo a clara evidência que está sendo colocada hoje, a atuação da polícia, em especial da polícia judiciária. Foi falado também aqui na nossa polícia militar, que faz o papel da ostensividade, que também muitas vezes é mal entendido. Recentemente, inclusive... E são os mais expostos, hein? Muito. O policial militar fica muito exposto em via pública. Inclusive são atacados por criminosos. Recentemente nós tivemos na linha amarela 2 policiais que foram baleados, um morreu infelizmente, num ataque covarde de traficantes. E isso tem que ser dito, tem que ser trazido ao conhecimento da sociedade. E eu não tenho uma pesquisa oficial sobre isso, mas eu aposto que se for feita uma pesquisa séria, a população de uma forma geral apoia o trabalho da polícia, o trabalho repressivo das polícias civil e militar. É claro que excessos acontecem pontualmente. Nós temos hoje, somando polícia militar e polícia civil, mais de 40 mil policiais exercendo atividade policial e, eventualmente, erros ocorrem. Agora, no universo de 40 mil profissionais, nós temos que entender que a maioria esmagadora trabalha de forma séria e comprometida com o interesse público. Você tira como base o político. Como tem político ruim, sim, rapaz. Claro. Então por aí você tira, o que não presta. Você falou aí da questão de excesso. É verdade. Mas você vê a manipulação de informações hoje. Como fazem fake news. Muito. Pegam uma câmerazinha, estão lá filmando, estão lá registrando assim, fazendo. Aí depois cortam. Aí bota, por exemplo, um policial que agrediu. Essa semana, inclusive, está rodando uma imagem de um policial militar, salvo engano, de São Paulo. Que aparece ele, dando um soco no indivíduo. Só que a imagem anterior, na verdade, nos mostra o indivíduo provocando
O policial falando assim, não se aproxima, não chega perto de mim, que é óbvio que o policial tem que se resguardar. Vários policiais já morreram, porque seja vagabundo ou não, ou um agressor, né, que se tornou, inclusive, né, um homicida, muitas vezes, vem para tomar a arma do policial, o que é vedado, e o policial é treinado para isso. Então, hoje ensinam a não respeitar a autoridade, a abusar da autoridade. Só que a autoridade fala, não venha, não faça isso, e aí quando ele toma uma atitude, quando toma um gesto, e na verdade, para evitar um mal muito maior. E isso tem sido feito de forma muito danosa pelas nossas redes de televisão, que ela só mostra, inclusive, muitas vezes o fato. Você só vem saber depois pelas redes sociais que o fato não foi aquele. É a análise completa do problema. E outra questão que também comenta-se muito quando fazem críticas às instituições policiais é a questão do uso da violência. Eu vou citar aqui um sociólogo alemão, que é um dos fundadores da sociologia moderna, chamado Max Weber. Max Weber, quando definiu o Estado a partir do conceito de monopólio do uso da força ou da violência. A tradução correta do alemão é violência, monopólio do uso da violência. É uma violência institucionalizada, respaldada pelo direito, mas é uma violência. Não há polícia no mundo que não instrumentalize a força diante de determinadas situações. E lembrando aqui a questão da discricionariedade. A discricionariedade envolve uma coisa chamada, dois elementos, conveniência e oportunidade. Quem define a conveniência e a oportunidade da instrumentalização da força no caso concreto é o policial que está apertando o gatilho. Não é nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. É claro que esse uso da força é pautado em razoabilidade, em bom senso, e está sob a égide, sob a fiscalização do Ministério Público, que, em regra, instaura o inquérito policial e, havendo excesso por parte de policiais, o Ministério Público, de forma responsável, denuncia o policial. Mas há um critério de discricionariedade para aquele que está diante de uma situação concreta, enfrentando uma injusta agressão. É isso. Hoje nós tivemos, na verdade, viemos falar da violência contra os nossos policiais, mas falamos também da violência como um todo, a questão, né, do risco ao Estado Democrático de Direito. Sim. Com determinadas comunidades achando que são invioláveis. Então isso é muito importante e acho que teremos uma guinada, viu, Marcos, no nosso estado do Rio de Janeiro, com o atual nosso secretário da Polícia Civil, com o próprio secretário da PM que temos aí, também fazendo um belo trabalho. São excelentes os dois, conheço os dois pessoalmente, são muito bons, e muito comprometidos. E o pulso firme nessa hora do nosso governador, sim, que é importante, né, o governador ter pulso firme. Ele foi muito firme, inclusive, nesse caso do Jacarezinho, muito firme. Perfeito, não ceder às pressões. Exatamente. Eu, só para ficar registrado também, eu fiz questão de visitar o nosso secretário de Polícia Civil, parabenizei também recentemente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, nosso secretário da PM. É exatamente isso que nós temos que fazer também agora, hoje, como parlamentares. É apoiar os nossos órgãos, seja eles quais forem, as nossas instituições. As nossas instituições precisam ser respeitadas. Exatamente. Então é muito simples. Se ninguém sair para roubar, não vai ter polícia procurando ninguém. Exatamente. Um exemplo simples. Exatamente. Né? Então, se você não traficar, você não vai incomodar ninguém, você não vai fazer mal a nenhuma família. E aí, para fechar o nosso bate-papo, eu fiz uma colocação também, você fica à vontade para fazer as suas considerações, com a sua experiência, óbvio, você vai saber dizer, como eu também, em razão da minha experiência, eu sei o que é feito com as nossas crianças e adolescentes, que o tráfico faz, sim, como ele escraviza, como ele oprime, como ele violenta essas crianças. Fala um pouquinho disso para mim. É claro que a saída para a questão da criminalidade é o investimento maciço em educação. Criar dentro dessas comunidades expectativa de vida para esses nossos jovens. Porque quando o Estado não atua na área da segurança, da saúde, da educação, do saneamento básico, não dá dignidade, lembrando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, e quando essa dignidade não é observada, a criança, o jovem, o adolescente, não tendo expectativa de vida, vai buscar o crime. E na realidade são escravizados e explorados por aqueles que ganham dinheiro de fato com o tráfico de drogas, que às vezes nem estão nas comunidades. Lembrando um trabalho muito importante que a Polícia Civil vem fazendo com relação à repressão à lavagem de dinheiro. Hoje nós temos um departamento e 2 delegacias especializadas em lavagem de dinheiro dentro da Polícia Civil, e isso é fundamental, reprimir e atacar o bolso do traficante, para que ele não tenha recursos financeiros para adquirir armas e munições e drogas, e que vem alimentando permanentemente o tráfico e criando esse problema gravíssimo que nós enfrentamos na atualidade. Marcos Neves tocou agora num ponto muito importante.
que é a busca à lavagem de dinheiro. A Polícia Federal há tempos já se especializou no desvio de verba pública, que é outro grande malefício que acontece nesse Brasil, para tentar colocar o país no trilho, que haja investimento onde há investimento, né? Políticos corruptos. É a mesma coisa acontece, a corrupção, para mim, é o maior mal de todos. Sim. A corrupção mata mais do que qualquer coisa que nós pensarmos. Exatamente. Mata mais do que guerra, mata mais do que operação policial, mata mais do que falta de saúde. Que, na verdade, a corrupção, ela faz faltar tudo. A corrupção faz faltar comida na mesa. Exatamente. É o câncer que está destruindo o Estado brasileiro. Exatamente. É uma doença que até hoje não descobrimos a cura, é o câncer. E outra doença maior, mais infeliz, é a corrupção. Exatamente. Tá? Então é isso, pessoal. Ô, Marcos. Olá, Felício, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, humildemente, expondo minhas ideias sobre segurança pública, me colocando sempre à sua disposição. Eu sei do seu caráter, da sua dignidade, do seu comprometimento com as instituições policiais. Sei que você é um batalhador aguerrido, que você combate o bom combate, como ensinou Paulo de Tarso, e desejo a você muita sorte, muita disposição, muita saúde para enfrentar e continuar enfrentando esses problemas gravíssimos que afetam o Estado do Rio de Janeiro. Eu que te agradeço. Nosso amigo que esteve conosco aqui. Vamos olhar juntos lá para campo para despedir do pessoal que vai nos assistir. Queremos que tenha muita audiência. É o Terça com La Terça que vai começar a rodar. E você viu o nível do nosso estreante hoje conosco. Na verdade, aula de direito, né? Uma aula de vida, uma aula de vivência, uma pessoa do bem, que sempre ombreou ao lado do bem. Nosso slogan de campanha, viu, Marcos? O lado do bem não para. Tá? Vamos continuar fazendo, não abrimos mão dos nossos princípios, ideais e valores, e queremos muito que vocês aproveitem, né, o nosso canal, que será divulgado, tanto em podcast, da forma que precisar ser divulgado, porque hoje a mídia social está aí exatamente para levar conhecimento, trazer instrução, que isso também você fez, na verdade, para mim foi uma aula de direito que faltou até nos meus bancos acadêmicos, mas felizmente eu sou bom aluno, é sempre bom aprender. Para terminar, como dizem e me ensinaram no Corpo de Fuzileiros Navais, ad sumos, aqui estamos. É isso aí. Ad sumos, aqui sempre. Um abraço. Um abraço. E você que assistiu, inscreva-se no nosso canal, dê lá o seu like ou o seu dislike, isso é importante, a sua opinião. Continue conosco e ative o sininho para receber as nossas notificações.